crianças, educando as crianças. Quando as crianças trabalham e acreditam numa mudança social, eles são capazes. A gente tem vários programas que trabalham com protagonismo juvenil, onde eles são capazes de agir, são capazes de aprender a fazer, capazes de respeitar o outro, prestar serviço à sociedade, indiferente com a religião, indiferente das cores, indiferente das raças que são. É isso que é plantado. É justamente o que o Raul trouxe, traz esse ponto de vista, né? Que nós devemos respeitar e direcionar o rumo. Eu estou vendo aqui o livro do Carl Jung, com a sua psicologia, diz assim, que quanto maior a sombra de um homem, pior ele vive. Quanto menor a sombra de um homem, melhor ele vive. O que é sombra? Sombra é aquelas coisas que nós não vamos resolvendo e vamos enfiando debaixo do tapete. Chega uma hora que o tapete não cabe mais. E às vezes acontece isso com a gente. Nós não tomamos força das nossas lideranças, dos nossos direitos. Nós vamos deixando passar. O dia que a gente quer fazer, não dá mais conta. Então esse é o papel que eu vejo que tem que aproveitar da nossa cidade. Qual o momento que nós podemos aproveitar e fazer? É o momento que ainda somos livres, ainda temos a oportunidade de fazer. Certo? Então muito obrigado pela oportunidade. Muito bom a reflexão que o Augusto trouxe, né, sobre observar a natureza para entender que a diversidade é que torna um ambiente saudável. Quando você olha para uma floresta, né, uma floresta saudável, ela não é feita apenas com um tipo de árvore, né? Ela é feita com diferentes tipos de árvore, né, uma fauna e uma flora bem diversa. Então a sociedade saudável também, ela pode se orientar nessa percepção de que uma sociedade saudável é uma sociedade onde existe diversidade e onde cada um aprende com as virtudes do outro, né, os ensinamentos do outro, né. Ele citou alguns casos, né, no caso específico, né, do Irã, né, a laicidade lá ela é quebrada pelo islamismo, né, mas não é isso que faz o islamismo pior do que o outro, não. O que faz é a falta de respeito, a quebra da laicidade. Quando existe a quebra da laicidade, seja lá por qual denominação que seja, isso aí é que é nocivo, pernicioso. Tá? Agora nós vamos convidar o Aldo Freire, né? Ele é o representante da teosofia, né? E na teosofia a percepção científica da prática religiosa ela é bem evidente, né? Então, por favor, Aldo. Muito obrigado a todos e obrigado ao evento Nova Consciência pela oportunidade de estar aqui falando sobre esse tema, que é um tema muito importante. Aqui sentado entre a irmã Corete e o nosso irmão Bahá'í, eu encontrei elementos que faltavam para completar aqui o meu esboço. O primeiro elemento, que foi conferido pela nossa irmã, que ela nos disse uma verdade fundamental. Cristo está presente na câmara secreta do coração de todos. Cristo é um princípio. Cristo foi revelado pelo Mestre Jesus em suas peregrinações na Palestina e foi esclarecido como sendo um princípio pelas comunidades gnósticas que o Mestre Jesus formou, porque ele era oriundo destas comunidades. Ele era essênio e também formou a comunidade ofita. Isso está sendo revelado pelas descobertas de Nag Hammadi e das cavernas de Qumran, uma série de manuscritos que estão vindo à tona e que a gente tem que procurá-los e estudá-los. Revelam essa face do Cristo, universal, onipresente, constante em mim e em todos que estão aqui, em todas
as expressões de consciência em evolução. E do nosso irmão aqui, eu vou ecoar a pergunta. Minha gente, nós vamos nos tornar um país ambíguo? É isso? Nós vamos ressuscitar uma teocracia baseada num culto primal, primevo, em um Deus ainda ancestral, anímico, e da era touro, lá do passado? É isso? Não. A consciência humana, ela evolui em ciclos. Eu acompanhei com alguma simpatia o colega que há pouco falava na outra mesa, pasmado com essa volta, esse retorno desta onda de pensamento tão conservador. Nos nossos estudos sobre a evolução da consciência, a Sociedade Teosófica ela promove estudos no campo da espiritualidade, no campo da mente, no campo da religiosidade. Todo e qualquer estudo que favoreça a formação de um núcleo de fraternidade universal é objeto de estudo da Sociedade Teosófica, que se ocupa de uma coisa muito maior que não pertence à Sociedade Teosófica, que se chama Teosofia, que é a sabedoria divina ou a sabedoria eterna, a sabedoria dos deuses, a tradição sabedoria, a antiga grande religião de todas as eras, que está presente em toda parte. Então, esses ciclos, eles sempre voltam historicamente. Eles já se manifestaram antigamente. E, no alvorecer de um ciclo mais auspicioso, nós construímos a laicidade. Fomos nós mesmos que construímos em um outro momento histórico. Os mesmos aspectos de consciência agora presentes nesse século, presentes em outros séculos, em outros veículos físicos. Nós construímos a laicidade. O que é a laicidade? É um processo que resulta do secularismo. O que é o secularismo? É a separação nítida e precisa entre religião e Estado, entre os assuntos do sagrado e os assuntos da política, entre os assuntos que têm a ver com o foro íntimo e espiritual e o direito de crença de cada ser e o direito até de descrença, porque ninguém é obrigado a crer ou não crer em coisa nenhuma. Isso é de foro íntimo. E as decisões de Estado, as decisões de uma nação, as decisões políticos e político-partidárias e organizacionais de um Estado. Isso foi uma conquista. Isto aconteceu quando do advento do Estado moderno, depois das revoluções burguesas do século XVIII. Constituímos um Estado laico. Um Estado onde igreja e Estado não se misturam. Isso se traduziu na Declaração dos Direitos Universais do Homem, se traduziu também na Constituição dos Estados Unidos da América, que é, enquanto documento, ainda um documento muito interessante e importante do ponto de vista da laicidade, porque é um documento que, embora redigido por pessoas que tinham crenças fortes, ele não contém a palavra Deus no seu texto. Então, é um texto laico que estabelece um Estado laico com liberdades totais de crença. A nossa Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988, ela tenta seguir o mesmo patamar quando estabelece que o Brasil é um Estado laico de direito. Isto significa que não pode haver intromissão de nenhuma instância religiosa nos assuntos de Estado, nos assuntos políticos. Nós não somos ainda um país ambíguo, nem somos um país teocrático.
Nós somos uma nação laica, com liberdade de religião, de expressão e de crença, assegurados pelo documento Constituição da República Federativa do Brasil, 1988, no seu capítulo 5. Vamos abrir mão disso? A decisão é nossa. A laicidade é um direito conquistado. Esse direito inalienável de nós mesmos determinarmos aquilo em que vamos crer e até que ponto vamos crer e até que ponto nossas crenças vão traduzir